Sanches na escuta, ligado no povo, firme na rota, voltando novamente com essa pauta da causa animal, duas autoridades na área, com a delegada Cimeli, com a Rita Zen, a gente tava batendo um papo, falando aqui do tanto de animais que a Rita colocou em casa e tá cuidando. Mas vamos falar um pouquinho de legislação agora, Cimeli. Hoje, você vê que a legislação para a causa animal, ela é suficiente, ela atende aos anseios de quem ama os animais, e é importante para a sociedade entender também o que causa, o que caracteriza os maus tratos. É subjetivo, é uma coisa objetiva, porque é muito isso. Às vezes o que você acha que está maltratando um bichinho não é o que eu acho que está maltratando, e você que tem que fazer essa tipificação. Então fala um pouquinho da legislação, o que você enfrenta ali como maus tratos. Então, hoje, essa pena de 2 a 5 anos para crime de maus tratos, eu entendo que a pena, quando a gente compara com os outros crimes, né, que tem no Código Penal, ela é uma pena adequada. O grande problema são a quantidade de leis despenalizadoras, né? Porque a pessoa não fica reclusa por esse tempo, que é os 5 anos, aí tem uma legislação que permite fazer um acordo, e aí essa legislação, né, auxiliar que vem depois, né, para mim esse é o grande problema, porque as pessoas têm uma expectativa de que o autor do crime de maus tratos e de vários outros crimes seja preso, e por conta das outras leis, dificilmente fica preso, né, às vezes a gente até faz o flagrante e não fica preso. Hoje eu entendo que essa pena de reclusão de 5 anos para cão e gato, ela é uma pena equilibrada, digamos assim. Aí, quando a gente vai para outros animais, né, cavalo, bovinos, outros animais, a pena de até 1 ano, ela acaba sendo realmente irrisória, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Só que tem ações que eu acredito que se tivesse um crime intermediário, né, alguma previsão intermediária, seria melhor. Para a gente conseguir atingir também crimes de maus tratos, como se fosse como tem tipo lesão corporal leve, grave, gravíssima. Eu acho que essa seria a melhor opção, porque hoje, quando a gente tem uma situação de maus tratos leve e o direito, a gente vai para essa pena de 5 anos, é o momento que a gente prefere educar o tutor do que realmente registrar algum tipo de ocorrência. Então, tem algumas situações também, que, por exemplo, chega muito na delegacia, de síndicos que proíbem, por exemplo, a alimentação, pessoas que destroem uma casinha de animal comunitário, que são situações que não configuram o crime de maus tratos em si, porque não tem um dano direto ao animal, mas é um atentado ao direito, né, que o animal tem de ser alimentado. E muitas vezes a gente fica sem ter ali como tipificar. Então, eu acho que ela, nessas questões mais leves, eu acho que deixa a desejar. Não, perfeita colocação. É porque essa mudança na legislação recente foi para cães e gatos, e eu acredito também. A gente sempre quer uma pena gigantesca, mas para o nosso ordenamento jurídico, eu acho que ela é adequada, de 2 a 5 anos, ficou de bom tamanho, mas você conseguir colocar dentro da caixinha é importante também, porque se ficar muito desproporcional, você prefere não fazer nada do que colocar dentro daquela caixinha de 2 a 5 anos. Então, talvez um meio termo seria bom. Mas a anterior, para cavalo, por exemplo, que a gente teve um caso aqui no estado de Goiás, que eu falo quase que esquartejou, né? Arrancou as patas. Uma cena lastimável, que foi filmada, horrorosa de assistir. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, que vê aquela cena do cavalo e realmente ali não tem uma punição adequada, né? Deveria acompanhar a gravidade do que é feito, porque, né, você colocar uma pessoa que deixa o animal acorrentado junto com a pessoa que corta as patas de um cachorro tanto que quando a legislação aumentou a pena, vários doutrinadores, né, estudantes aí jurídicos, eles alegaram que o crime era inconstitucional. Essa previsão nova, né? Que a previsão com essa pena de até 5 anos, ela poderia ser inconstitucional. De vez em quando, algumas pessoas fazem as brincadeirinhas. É melhor bater em gente do que bater em cachorro.
né? Por causa disso. E pode até descredibilizar, porque você fala assim, bater no cachorro e você fazer um maltrato absurdo que mereça 5 anos, não pode estar na mesma caixinha. Isso, porque, por exemplo, né, se você for lesionado, uma lesão leve, você fica, sei lá, com arranhado no rosto, a pena é até 6 anos. Aí, se eu dou sei lá, um soco no cachorro, ele fica com hematoma também, aí a pena até 5 anos, é o que algumas pessoas questionam. Então, quando a gente investiga, e quando eu estudo também, por isso que às vezes, né, alguns protetores ficam meio nervosos com a gente vai explicar. Não é por falta de amor, gente, é por conhecimento da legislação. O direito penal, ele tem o princípio da proporcionalidade. E aí você tem que analisar se você vai aplicar aquilo e a proporção disso em relação ao ordenamento jurídico, que é o penal, né? Com essas comparações. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é o animal ser atropelado e o pessoal querer que a gente inclui no crime de maus tratos. Eu nem falei pensando em você, mas é muito comum mesmo. Aí você vai para o Código de Trânsito, quando uma pessoa é atropelada e é morta, a pena é até 4 anos, que é o homicídio culposo no trânsito, né? E aí, quando você atropela um animal e ele morre, a pena é maior. Isso gera um questionamento sobre a constitucionalidade da vida do ser humano estar sendo, né, pela proporcionalidade. Então, hoje a gente só considera maus tratos ações tipo essa que teve no Amazonas agora, que a pessoa realmente quis maltratar os animais. Os animais estavam na calçada, o cara foi lá e jogou o carro em cima. Mas eu sou muito sensível e concordo plenamente quando você fala na legislação acessória, que abranda muito, atenua muito a pena que talvez seja a ideal. Hoje eu faço um relato que eu fiquei muito feliz, pude contribuir com o Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, que fez a lei antifacção, né? Ele, antes dessa lei, ele já tinha feito a lei para tirar saidinhas. Ele colocou agora também que a progressão de regime para faccionados, né, é extremamente rígido, para que você não tenha, por exemplo, o preso não possa votar, que ele não tenha direito ao auxílio, como é que chama o auxílio lá, que eu esqueci do... Isso, auxílio reclusão, enfim, ele tinha muitos direitos ali que abrandava a pena dele. Então, ele não ficava preso. Isso é muito ruim para o operador do direito, para o policial. Então, ele prendia, a gente vê que a reincidência, tanto na causa animal como na vida comum de todos os crimes, é muito ruim. Tem um cara que furtou 28 vezes, tinha roubo 28 vezes no mesmo crime. Como o cara é preso 28 vezes pela mesma coisa? Então é muito ruim a legislação abrandar. O cara tem saidinha, aí o cara tem progressão de regime. Aí depois o cara tem outro benefício ali. Ele faz um acordo de persecução penal. Toda hora tem um negócio, não dá mais. Então o cara já confia na não punibilidade, e aí ele realmente tenta afrontar a lei. Rita, eu vejo que você tem uma linha de raciocínio muito convergente com as protetoras de animais, mas talvez não seja isso que a população leiga pense que é o ideal para os animais. Eu, anteriormente, achei que o legal era fazer abrigos de animais, para que você colocasse todos os animais dentro de um abrigo e eles vivessem felizes para sempre. Mas é muito bom estudar e ter pessoas com pertencimento a isso. E você sempre me mostrou que, às vezes, o abrigo pode ser uma prisão ali. Se o cara não tratar bem, é pior ainda. Qual que é a sua linha de raciocínio para melhoria dessa causa animal? Você gosta de abrigo? Você é contra o abrigo? Como você acha que o animal deve ser tratado? O animal de rua mesmo. Qual que é o procedimento ideal para que ele fique? Você fala muito na castração, para médio e longo prazo, e como você vê castração e abrigos nesse contexto? Sanches, então, 80% do animal que está na rua, ele tem um tutor, ele tem uma casa, ele está na rua por um motivo. A pessoa abre o portão, deixa dar voltinha, só volta à noite, ou cuida na rua, mas ele tem uma origem, né? Por que eu, particularmente, sou contra abrigo? É a mesma coisa que você prender um inocente numa prisão do Sepaigo. Ele vai dividir uma cela com 20 desconhecidos. Vai dividir água, comida, vai brigar, vai morrer ali dentro. Por quê? Porque a maioria desses abrigos, se fossem ser, teriam que ser municipais, estaduais.
não vai ter a verba necessária para o cachorro ser solto, o cachorro ter um parque lá, um gramado, que ele tantas horas por dia ele vai ser monitorado ali, que na hora da ração vai ser monitorado, não vai ter briga, que ele realmente vai estar castrado, que realmente ele não vai ter uma zoonose lá dentro e vai morrer, que ele vai ser tratado. Então, não tem. Essa estrutura, quem sabe, para futuras gerações, elas aconteçam, mas por enquanto não. O abrigo, por exemplo, eu não gosto da palavra abrigo porque vira acúmulo, né? Eu mesmo hoje, eu não sou a palavra acumuladora porque os meus animais são muitíssimo bem tratados, mas é um acúmulo, é um absurdo você ter esse tanto de animais no espaço. O que é esse tanto? Os 80 que eu tenho lá, né? Por exemplo, antes de vir, um gatinho meu morreu porque a tabuinha apodreceu do gatil, ele saiu, os cachorros pegaram ele, agora vindo para cá recebi o óbito dele. Isso me acaba, porque foi erro meu, dentro de um abrigo, onde ele devia estar sendo cuidado, monitorado 24 horas por dia, mas é impossível. Então, eu sou contra a superlotação, eu sou contra muitos animais juntos por isso, porque eles não têm qualidade de vida, eles não têm monitoramento, eles não têm o lazer que eles precisam, eles não têm o acompanhamento que eles precisam. O que pode ser mudado? Volto lá, a cultura, a pessoa ser educada para entender o que é um animal e a castração. A castração é fundamental. Não adianta só jogar para o município. A pessoa física lá, a sua vizinha que tem um cachorro, fala para ela, seu cachorro é castrado? Não. Por que você não castra? Não, nunca vai cruzar. E se fugir? Ah, mora em prédio. Não, cachorro de prédio também foge. E dentro, o cio de uma cachorra é sentida pelo macho a 4, 5 quilômetros. É um absurdo. Então, assim, as pessoas têm que entender, todo mundo. Então, é castração. Castração, sim, castração e cultura. Isso vai mudar, isso muda uma cidade, isso muda a visão do animal de rua. Eu chamo animal de vida livre, né? Então, por que você vai confinar um cachorrinho que está ali andando pela rua, pelo parque, não está incomodando ninguém? Por que você vai tirar ele dali e vai jogar ele numa prisão? Por que você vai tirar o sol dele? Por que você vai tirar o ar dele, entendeu? Não justifica. Só que as pessoas acham, na cabeça de todo mundo, ai, Rita, mas ele vai estar mais seguro lá. Ele não vai estar mais seguro, isso é ilusão. Isso é até covardia de quem não quer abrigar, porque todo mundo fala assim para mim, eu já tenho um, não posso pegar outro. Aí eu delicadamente respondo, eu tenho 120 e não posso pegar outro, mas eu pego, né? Porque eu não dou conta de ver aquele cachorro ali girando, girando, girando. Então, assim, tem que colocar na cabeça das pessoas que o cachorro comunitário, ele é bacana. É igual ela comentou aqui, que aqui mesmo já teve um cachorrinho comunitário, mas infelizmente ele começou a latir, a incomodar um pouco das pessoas, porque é um lugar que vem muito, e achou uma família maravilhosa. Então, assim, se uma comunidade, se uma sociedade, se um bairro tem condição de cuidar de um animal ali, 2, 3, 4, cuida, sabe? Faz lá, não tem tanta associação de bairro. Não, vamos cuidar. Ô Sanches, assim, você tem projeto de castração? Ok, nós temos 15 aqui. Esses 15 podem entrar no seu projeto? Vamos castrar eles, coloca a coleirinha refletiva, que ele não vai ser atropelado, não vai causar um acidente desnecessário. Então, assim, com união, eu acho que a gente pode deixar esses animais livres, igual tem no Chile, na Argentina, na Turquia, em tantos países pelo mundo, sem incomodar, e não precisa aprisionar o cachorro num ambiente. Eu já aprendi direitinho, estamos levando informação para todo mundo. Então, já está sedimentado no meu mandato mesmo, através de grandes líderes igual a Rita, que nós temos que levar informação, educação e promover a cultura das pessoas, para que elas entendam como que deve tratar um animal. Nesse meio termo, a gente deve fazer a castração dos animais, não é? Porque a médio e longo prazo, obviamente, aqueles animais castrados, eles não vão se multiplicar e estarem nas ruas, talvez jogados sem tratamento. Então, com a educação, com a cultura e com a castração, a médio e longo prazo, a gente pode ter uma convivência saudável com animais, alguns poucos, e não de forma exagerada, nas ruas e outros adotados, e a gente vai viver numa convergência, né, numa comunhão muito boa com os animais. E nós temos também um terceiro projeto iniciativa, que eu queria a sua opinião também, Cimeli, que é de coleiras refletivas para animais, principalmente para cães, de rua, que é uma medida relativamente simples, ela é relativamente barata também. No entanto, eu, como um operador
de trânsito também, eu vejo que existem muitos atropelamentos de cachorro e o cachorro morre sendo atropelado. E a gente tem que pensar também no ser humano, que esse, normalmente, motociclista, ele se machuca no atropelamento e ele fica hospitalizado muito tempo, tirando o leito de outra pessoa que poderia estar hospitalizada, tirando o emprego e a geração, né, de prestação de serviço que ele poderia estar oferecendo, que ele está hospitalizado. Então, nós temos esse projeto de coleira refletiva, nós temos emenda para que a gente implemente, só que é só o debate da ação. E também para que a gente coloque em lei, para que seja uma prática comunitária. A prefeitura tem que ter a responsabilidade, mas que todos se conscientizem para que a gente consiga atingir muitas pessoas. Você acha que essa iniciativa ela é interessante, ela tem um impacto na sociedade positivo? Sim, eu acredito que a gente sabe que os animais estão aí, tem muitos animais nas ruas e, infelizmente, sim, eles provocam esses acidentes. E esses acidentes, né, acabam, além de no próprio acidente o animal poder ser morto, como você falou, pode gerar violência contra o animal, né, em algumas situações que, né, já aconteceu. Então, a gente concorda, eu acho que é uma ação importante, como você falou, né? Um início, é pequeno, nada na proteção animal, uma coisa só vai resolver. Mas quando você distribui essa coleira refletiva, você vai distribuir para cães de rua ou com tutores? De rua. De rua mesmo, né? Nós já colocamos alguns, né, Rita? A gente acha lá, já coloca ali. O certo é assim, achar os nichozinhos, não tem... Por exemplo, bairros, não adianta. São mais nos bairros periféricos. E onde acontece mais os acidentes, principalmente com motociclista. Então, tem lá na esquina, por exemplo, de uma amiga nossa lá do gabinete da Mariana. Na esquina da casa dela tem 6. Primeiro lugar, vamos lá colocar 6. Porque ali é um lugar que passa caminhão, passa carro, eles são da rua e ali já é um começo. Lá na Cimélia, no bairro da Cimélia, ali na esquina, Rita, lá tem 4. Você me dá as coleiras? Vamos colocar. Porque a cidade inteira vai começar a enxergar. Outras pessoas vão começar a fazer. Porque é importante. Aí sim, o dono, o tutor, por exemplo, eu que vou mudar para um lugar afastado, eu vou colocar em todos os meus. Porque se fugirem a um lugar estranho que eu não conheço, a gente vai ter, uma pessoa vai ter visibilidade, né? E os que não sabem passear, você perguntou só os de rua? Não, os de casa também, porque tem cachorro que não sabe passear. Então, acho que essa é uma coleira que tinha que ser obrigatória, assim como identificação. Mas acho que todo cachorro tinha que ter. De cultura, pode ser, né? O início disso. Assim, é uma semente, né? Nos cães comunitários, os que vivem, né? A gente fala cão comunitário, mas nem todos os cães são comunitários, porque não tem ninguém cuidando, né? Mas, de toda forma, sim. Os de tutores, com tutores, eu já não sei, porque eu acho que eles nem deviam dar voltinha sem dia, também né? acho que não. Aí eu já não sei, mas né, você ter essa possibilidade, porque realmente o acidente ele ocorre muitas vezes à noite, quando o animal não é visto. E quando uma vez aconteceu um fato que a gente foi procurar um motoqueiro que tinha tacado uma pedra num cachorro aí de rua, né, um comunitário. E quando eu fui pesquisar para saber se tinha alguma ocorrência, e realmente eu vi que tem muitas ocorrências de acidente de moto com animais, né? Cimélia, eu quero aproveitar a sua presença aqui, que já vivenciou tanto, para perguntar se tem alguma experiência prática ou de frustração ou de choque de uma situação muito grave que você presenciou, ou se não, também de gratidão ou de orgulho de ter conseguido, né, abarcar ou melhorar a vida ou resgatar algum animal de maus tratos. Tem alguma experiência que te impactou nesses anos aí? São muitos casos, assim, né, que a gente consegue atuar, graças a Deus, marcam mais os bons casos, né, que a gente consegue ter um resultado efetivo, né, de pegar o animalzinho e ele ser adotado, né. Ontem a gente estava, inclusive, numa palestra e o João Paulo lembrou, né, de um cachorrinho que a gente retirou de uma residência, não foi feito prisão do autor, mas ele respondeu ao processo em liberdade.
E esse animalzinho foi para Isaboa, inclusive, e ele foi inscrito no programa de cão, aqueles que vão em hospitais, cão assistente, né? E aí ele foi promovido a doutor, né? E ficou fazendo, hoje, né? Continua fazendo esse trabalho em hospitais, né? E aí você pensa, nossa, tirar um cãozinho de um quintal cheio de lixo, amarrado E hoje ele tá, além de estar vivendo muito bem, ele ainda tá auxiliando pessoas internadas, né? Então, assim, tem outros casos, mas, assim, é muito gratificante. É assim, a gente é tão engraçado que acho que não sei se é porque a gente gosta demais, a gente costuma lembrar dos bons. A gente esquece os ruins, entendeu? Porque tem muita coisa ruim, ninguém sabe o psicológico de quem lida com isso. É muito pior do que, às vezes, lidar com um humano em sofrimento, porque o animal não fala, né? Então, você lida ali com uma dor que nem ele sabe a dor dele. Então, você lida... É muito difícil. Então, quando a gente tem os finais felizes... Eu tenho ano passado, eu acolhi uma de maus tratos. Era uma cachorrinha minúscula, que ela vivia numa gaiola minúscula com centenas de ratos. É um caso muito triste lá. E os meninos diziam, você pode? Pode, porque eu sou assim, posso não, mas posso. E ela, ainda bem que a gente tirou na hora H, porque ela tinha uma infecção urinária, ela tinha uma pedra desse tamanho na bexiga, horrorosa. E o cirurgião apaixonou por ela. E o cirurgião, um menino muito bacana, doutor Guilherme, muito sozinho, assim... A vida dele é a cachorra. Esses dias ele postou um vídeo andando com ela de motoquinha numa fazenda, as orelhinhas dela ao vento, assim, e ele todo feliz. Eu falei, gente, ó, a gente tirou ela lá do nada, né? Os meninos foram lá, tiraram, e hoje ela tem uma vida de rainha. Então, assim, a gente nem pensa lá no... Essas histórias são muito gratificantes, né? Elas preenchem, talvez, todos aqueles traumas que a gente vive, que a gente acompanha todos os dias. E eu queria... fazer uma observação importante, não sei qual que é a relação da Polícia Civil com a Polícia Militar, mas eu estou muito próximo do BP Cães, do Major Guti já veio aqui também, e eles têm projeto, você falou, nesses cachorros assistentes. Eu achei maravilhosa a iniciativa deles. No curso para formar um cachorreiro, eles pegaram, em parceria com a AMA, com diversos órgãos, eles pegaram animais, cães de rua, que aí tem uma parte lá que é de adestramento, então eles já pegaram esses animais, entregaram adestrados, e a polícia como um todo, o uniforme chama muita atenção, a farda chama muita atenção. Eles fizeram um evento no shopping para adoção de animais. Você então, tava, né? Não, eu tava de licença ainda, mas eu vi. Mas então, aí eles conseguiram, desse dia passaram mais de 2.000 pessoas lá, adotaram todos os animais, tinha uma lista de espera. Então isso é muito legal. E essa sinergia, porque tem Polícia Civil, vocês estavam presentes, então, a AMA também, a iniciativa privada, que o shopping ajudou bastante, a Polícia Militar, a farda, o poder público, eu falo que a gente tem que abusar do nosso poder para levar o bem. Se não tivesse a Polícia Militar ali, a Polícia Civil em conjunto, essas pessoas talvez não adotariam, mas aquelas pessoas, elas inspiram e elas trazem credibilidade. Isso é muito massa. Essa ação eu achei muito bonita e a gente tem que dar palmas. E a gente falando em caso prático, nesses últimos tempos agora, nesse último mês, teve um caso de repercussão regional e quase nacional de uma senhora que jogou óleo quente ou água quente no cachorrinho, que gerou um desconforto, uma repulsa muito grande na sociedade, para a gente tentar ser eufêmico aqui, e que esse caso acabou caindo lá para a senhora. Como que foi a repercussão? Como que você lidou com isso? Quais foram os desdobramentos? Olha, ele teve repercussão nacional, porque a gente falou até no Record, né, no programa de domingo, e assim, as pessoas às vezes acham que a gente não investiga as denúncias, mas quando esse caso repercutiu, a gente já estava investigando o caso. Quando o animalzinho, né, o fato aconteceu dia 5 de março, e a denúncia chegou dia 12, foi dia 12, uma semana depois do fato, chegou numa quinta-feira. E na sexta-feira a minha equipe já estava no local fazendo todos os levantamentos, e a imprensa nem estava sabendo do caso, mas nós
pela experiência, né, a gente vê determinadas situações, a gente sabe que é grave. O cão ser queimado daquela forma, apesar de que a primeira imagem que a gente recebeu, ele nem estava tão queimado. Nem dava para ver, porque no início, quando o cão queima, fica o pelo, né? Não dá para ver. E eles mandaram uma foto do dia seguinte. E eu falei para a equipe, vamos atrás, principalmente de achar o cãozinho, porque eu imaginei que ele precisasse, por ser um cão comunitário, de atendimento, né? E aí a primeira ação foi ir atrás. Como ele era um cão comunitário, a gente não sabia onde ele estava, nem o denunciante sabia onde ele estava. Nós ficamos 3 dias atrás do cãozinho, até que no domingo foi quando a imprensa teve conhecimento dele. No sábado, o denunciante viu o cãozinho e fez um vídeo. E entrou em contato com o meu policial, o João Paulo. Só que ele, quando pegou o cãozinho, ele chorou muito, acho que por dor, e tentou morder ele teve que soltar e não conseguimos pegar esse cãozinho no sábado. E aí, no domingo, o pessoal da imprensa soube, e aí foi quando ele foi pego, né? Ele estava na casa de uma das cuidadoras dele lá, que cuidava já dele, e outra cuidadora, que hoje a pessoa que adotou ele, pegou ele e levou para a clínica. A imprensa entrou em contato comigo para saber se eu estava sabendo do caso. Eu falei, tô atrás desse cãozinho, inclusive, onde ele tá. E aí, a partir daí, a gente já pediu a perícia no domingo, e tinha muitas provas, né? O caso foi resolvido, né, na maneira mais rápida, né? A gente tem 30 dias para concluir o inquérito, mas em 14 dias a gente finalizou tudo. Só que, infelizmente, não estava em situação de flagrante, né? Quando a gente pega um caso assim, a gente trabalha... O caso é grave, a equipe, assim, de pronto, a gente está indo ao local, sabe? Quando o caso é grave, a gente consegue diferenciar. Só que quando a imprensa fica sabendo, a gente acha importante porque chama a atenção, inclusive, de pessoas que nunca nem olharam para a causa animal. Mas, ao mesmo tempo, para a gente que está atuando, é mais difícil, porque eles ficam muito em cima. Cobrando que não sabe. Na rede social também a comoção é muito grande, muita crítica, o pessoal fica questionando por que ela não foi presa. Gente, se tem uma coisa que o policial gosta é de prender gente. E ainda mais amando a causa e sabendo quem é. O pessoal não tem noção quanto a gente fica feliz quando a gente consegue, de acordo com a lei, né, estar ali e efetuar uma prisão. Mas isso é muito legal você ter falado, porque realmente o que passa na imprensa, nas redes sociais, é uma impressão, mas a gente podendo demonstrar o seu amor pela causa, o seu comprometimento, a sua história dentro da polícia, que vocês estavam investigando antes da imprensa estar sabendo, que já estava tendo uma linha normal de investigação, que foi muito menor o tempo de conclusão do inquérito, de finalização ali, e com as provas todas colhidas. A gente realmente tem que esclarecer isso, porque... Nós somos policiais, a gente se sente também um pouco injustiçado, né? Você tá lá, você é uma protetora de animal, além de ser delegada. Você ama a causa. A que mais queria resolver o problema era você. Não era um cara que tá na internet comentando, achando ruim, que todos acharam. Um cara ficou triste durante 30 segundos, outro ficou triste pensando durante um dia, mas você viveu aquele caso. Talvez depois do cachorro, que foi o maior impactado ali, o que sofreu a agressão, você foi a que mais viveu. Você, o João Paulo, a equipe como um todo. Então eu dou os parabéns também, acompanhei o caso de perto, mas às vezes quando você faz muita divulgação, o próprio político, eu não fiz nenhuma à época, você acaba atrapalhando, querendo cobrar uma situação que não é o momento, né? A celeridade ali, o ímpeto, você pode fugir da legalidade e causar um transtorno. Mas parabéns por esse caso, que casos impactantes, eles podem repercutir tanto na sua carreira, como na instituição, e macular uma ação. E essa aí eu acho que vocês fecharam com muito êxito. Obrigada. Realmente ali, assim, a equipe não descansa, né? E assim, gente, foi até falado ontem, né? Os meninos amam, chamam de meninos, né? Os agentes, né? Nossa equipe.
amam fazer um flagrante. A gente ama, gente. É óbvio. O melhor que o flagrante Fica é o animal ser adotado. Fica amigo do João no Instagram, que entra lá. A alegria dele O quando negócio ele completo prende é esse. É prender o agressor e deixar o animal num bom lar de adoção. Isso, assim, pra falar a verdade, eu prefiro salvar o animal do que a prisão, porque eu sei que no dia seguinte vai sair na agência de custódia. A triste realidade do Brasil. Ó, o último caso, a gente tá indo pro final aqui. Eu queria que você comentasse também um caso que deu grande repercussão. Você é policial civil, eu sou PRF, e tem uma instituição que é amada por todos os brasileiros, eu acho que é a melhor avaliada, que é o Corpo de Bombeiros, mas teve uma situação grave que um bombeiro deu um tiro no animal que acabou morrendo. Ele, no relato da nota pública do bombeiro, falou que foi mordido, que foi uma reação dele, mas que obviamente gerou uma comoção absurda, porque tinha um vídeo, e no vídeo aparecia só o bombeiro e o cachorro morto ali, era um cachorro muito querido da região. Isso aí chegou até você também, você que tomou conhecimento do caso, o que você pode contar desse procedimento? Esse caso, o próprio bombeiro alegou estado de necessidade, ele se apresentou na central de flagrantes e ele registrou a ocorrência e entregou o corpinho do animal para necrópsia, né? E como registrado na central de flagrantes, ele chegou sim no grupo de proteção animal, pois é um crime, né, um suposto crime de maus tratos, né, um animal ferido, mesmo alegando estado de necessidade, vai para o grupo de proteção animal. Mas, no início já das investigações, a gente verificou que ele estava de serviço. E hoje a legislação diz que qualquer ato definido como crime que é praticado durante o serviço do militar é considerado um crime militar. Então, acho que em 2 dias a gente já encaminhou o procedimento para a Justiça Comum, e a última vez que eu acompanhei, o Ministério Público já tinha entendido realmente que era da Justiça Militar, a competência da Justiça Militar, e o pessoal da Polícia Militar, né, do Corpo de Bombeiros, eles têm a equipe que investiga, né, eles estão dando andamento nessa investigação. Não, perfeito. Esse caso tem muita repercussão, a gente vai acompanhar também. Acho que a gente tem que fazer isso, né? Proteger os animais, respeitar também o devido processo legal e entender o contexto como um todo. O vídeo ali é cortado em um determinado momento, a gente não tem a noção da completude. No primeiro momento, todo mundo ficou muito indignado com a situação, aí depois tem uma nota pública, institucional do bombeiro, então a gente tem que ter muita parcimônia, mas realmente, se tiver errado, tem que cumprir o que ele for condenado, mas também se não for detectado nada, é importante que a gente faça essa devida reparação, porque a imagem do bombeiro também fica muito desgastada, a própria instituição, e é muito ruim. Papo bom é assim, né? Nós acabamos, mas eu agradeço demais, principalmente você que trouxe a nossa convidada especial, Rita. Obrigado pela atenção sempre no gabinete e obrigado pelo cuidado com os animais, eles que te agradecem todos os dias. Eu que agradeço e a gente vai fazer muita coisa junto ainda, se Deus quiser. Amém, vamos ter muito tempo aí, eu não sei até quando vai durar a minha vida política, mas no mínimo mais 3 anos, nós temos aí para ajudar, Senhor, que venha. Ajudar aí cavalo, cachorro, muito, gato, sim. periquito, papagaio, tá bom? Doutora delegada Cimeli, muito obrigado pela presença, sei que a vida é uma correria, você tem cachorro, tem filho, tem a delegacia para cuidar, tem uma casa para cuidar, obrigado por tirar seu tempo aqui, para levar informação também para a sociedade, é uma causa muito sensível, eu acredito que é uma causa que tem tinha que ter mais impacto, mais pessoas valorizando, mais investimento, mas é muito bom a gente estar conversando sobre isso, que leva a cultura, leva informação para as pessoas. Obrigado pela atenção. Eu agradeço, Sanches, o convite. É uma oportunidade muito boa para a gente que possa falar sobre maus tratos, proteção animal, com uma abertura de falar realmente o que está na lei, o que realmente é certo, sem o sensacionalismo que muitas vezes é utilizado aí, né? Então, eu agradeço mesmo essa oportunidade de poder falar um pouco de mim, né, da causa animal e do nosso trabalho lá do Grupo de Proteção Animal. Que alegria, essas mulheres aqui competentes, que amam a causa animal e que estão fazendo tanto pelos animais, pela sociedade. Sanches na escuta, ligado no povo, firme na rota, 17h30, sábado e domingo, YouTube e cortes no Instagram. Bora pra cima.